Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de Marcos, capítulo 9. Amém? Marcos, capítulo 9. Deus quer falar conosco nessa noite. Amém? Aleluia. Marcos 9, a partir do versículo 14. Todos acharam? Cadê o negocinho? Acho bonitinho quando põe aqui, né? Não é chique? Olha aí. Amém? Então, vamos lá. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo a multidão, vendo, ficou espantado e, correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com ele? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despede-o, e ele espuma, range os dentes e vai secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsasse, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Traze-no. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência. E caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E disse Jesus: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Amém? Antes dessa palavra, nós vamos ver que Jesus estava vindo do Monte da Transfiguração. Jesus estava descendo daquele lugar, cheio da unção do Pai. Jesus vem descendo daquele lugar. Eu quero que vocês entendam essa história. Cheio da unção de Deus. E a unção de Deus não é algo que você se compra num shopping. A unção de Deus não é algo que você se compra num supermercado. A unção de Deus não é algo que você se compra na padaria. A unção de Deus, ela vem sobre a sua vida com o nível de intimidade que você tem com Deus. Eu vou repetir para que você entenda. A unção de Deus vem sobre a sua vida com o nível de intimidade que você tem com Deus. Jesus tinha uma intimidade com o Pai. Jesus tinha tempo de gastar, né? Que a gente hoje pensa que tempo se gasta com Deus. Nós hoje, ontem eu estava ministrando sobre isso. Nós corremos demais e não temos mais tempo para estarmos na presença de Deus. O nosso tempo hoje é cronometrado. Nós olhamos e pensamos, nós já colocamos o pé, sentamos na cama e já pensamos: vou escovar os dentes, vou tomar café, vou trabalhar, vou enfrentar um trânsito, vou voltar, e e tarará, e tarará. No final do dia, nós decidimos orar. E muitos de nós oramos só quando vamos dormir. Não é assim? E quando está terminando a oração, Jesus, é assim. Nós não temos mais tempo para Deus. Mas a unção de Deus, queridos, é derramada sobre a sua vida com o nível de intimidade que você tem com Ele. Se você tem intimidade com Deus, você vai ser cheio da unção de Deus. Jesus tinha passado um tempo a sós com Deus.
Jesus vem descendo do Monte da Transfiguração e se depara com essa multidão. E no meio da multidão havia um homem. E eu quero abrir um parêntese para que você entenda que a unção de Deus, ela tem qualificação para 3 coisas na minha vida e na sua vida. Para você fazer o que você nunca teria capacidade de fazer. Talvez você olhe fazer o quê? Você não tem capacidade para expulsar um demônio. Mas com a unção de Deus, você é capaz de expulsar um demônio. A unção de Deus serve para você ser o que você nunca poderia ser. Eu nunca teria a capacidade humana de ser uma pregadora da palavra de Deus. Mas eu estou aqui porque a unção de Deus está sobre a minha vida. E ela me dá a capacidade de ser o que eu nunca poderia ser. A unção de Deus tem a capacidade de te levar a lugares que você nunca poderia ir. E é essa a finalidade da unção de Deus. Ser o que você nunca seria, fazer o que você nunca faria e chegar aonde você nunca chegaria. Então, você pode dizer isso, então, nesta noite, eu estou disponível para que essa unção seja derramada sobre a minha vida. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Você vai ser o que você nunca poderia ser. Você vai chegar aonde você nunca poderia chegar. E você vai fazer o que você nunca poderia fazer. Porque Deus, desde a hora que eu cheguei, Deus disse, há uma unção disponível para esta igreja. Ei, se você é a igreja do Senhor, nessa noite a unção está disponível para a sua vida. Ora, labaxore, calabás. E quando nós estamos cheios dessa unção, queridos, há um dispositivo dentro de nós chamado fé. E esse dispositivo começa a se mobilizar, começa a entrar dentro de nós e começa a se mover dentro de nós. E quando nós estamos cheios da unção, você já percebeu, quando você está cheio da unção, você cresce e engorda. O diabo fala, o que está acontecendo com essa mulher? Fala para o seu irmão, cheio da unção. Cheio da unção. Há um dispositivo que começa a trabalhar dentro de você. E esse dispositivo se chama fé. E essa fé que está dentro de você, porque você está cheio da unção, ela começa a mover o reino espiritual. O reino espiritual começa a entender que ele precisa começar a trabalhar, que ele precisa começar a se mover, porque há um crente na IBI que está cheio da unção. E esse crente sou eu, e esse crente é você nessa noite. E eu quero te dizer nessa noite, os céus já começaram a se mover, porque o dispositivo está começando a encher aí dentro e começou a trabalhar dentro de você. Não tem como um crente cheio da unção, cheio de fé, e os céus não se mover. Fala para o seu irmão, não tem como. Aleluia. Então pensa só, cheio da unção. Jesus estava cheio dessa unção. Jesus estava cheio de fé. Jesus começa a entender que o dispositivo estava, queimando dentro dele. De repente, no meio da multidão, ele encontra um homem. Ele encontra um pai. Quantos têm filhos aqui? Vocês sabem que quando os nossos filhos estão com febre, como que é que nós nos comportamos? Nós ficamos com febre junto com eles. Se os bichinhos estão com dor de barriga, a gente fica junto com eles. É ou não é? Se eles estão tristinhos, a gente fica triste junto com eles. Os meninos é espivitado, né? Corre, o Pedro Paulo, eu tenho um Pedro Paulo de 2 anos que ele bota fogo. E o menino é espivitado. Quando ele está quieto, eu falo, está doente. Meu Deus, o que está acontecendo? E realmente está. O menino fica com febre, eu fico junto com ele, eu e o pai dele. Aí a gente dá o remédio e olha, meu Deus, já passou a hora, o remédio não fez efeito.
Aí a gente vai lá dar de novo, né? Até ir para o médico, a gente já deu tudo quanto é remédio que não funcionou. Imagine você, como estava aquele pai. Vocês já conseguiram imaginar? Um pai, queridos, que se depara com uma situação que não era fácil. Uma situação que a palavra de Deus vem dizendo para nós, que o menino babava, que o menino era cheio de demônio, que o menino se lançava no fogo, que o menino se lançava na água, os demônios que estavam naquele menino. Eu fico imaginando, porque a palavra diz que quando Jesus pergunta desde quando acontece isso, o pai diz desde a infância. O menino não nasceu endemoniado. Fala para o seu irmão, não nasceu endemoniado. Um dia o pai tinha visto aquele menino perfeitamente. E agora, a visão que aquele pai tinha com aquele menino era um menino endemoniado. Vocês conseguem imaginar os vizinhos daquele tempo? Lá vem um menino endemoniado. Talvez se fosse sempre na igreja, tem uma CBN, né? A rádio que toca notícia. Tem uma irmã sempre assim, CBN. Eu creio que aqui não tem, só lá em Brasília. Talvez ele passasse, o pai passasse, o menino também, e ele falasse assim, coitado desse pai, tadinho desse menino. Meu Deus, é louco mesmo. Tem que ser internado, coitado. Meu Deus, tem que ir para a Universal, passar no SAL, gente, 318. Meu Deus, o que está acontecendo com essa casa? Não, é muito demônio para pouco inferno. É assim que as pessoas olham e vai pensando. Você já pensou nisso? Talvez muitos estejam olhando a minha situação e a sua não é de endemoniamento. Mas pode estar pensando, meu Deus, vive na igreja. Quantos anos está lá e não acontece nada? Não, esse negócio está estranho. Fala para o seu irmão, mas Jesus encontrou o Pai no meio do caminho. Sabe como que estava aquele pai? Aflito, desesperado, sem solução, olhando o caso e pensando, não tem jeito. Trilhando um caminho de frustração, trilhando um caminho de desespero. E de repente ele se depara com Jesus. E ele diz assim, eu já falei com seus discípulos. Eles já sabem que eu tenho um filho endemoniado. E eles não puderam fazer nada. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que existem situações na nossa vida que você não precisa contar para ninguém, porque eles não vão te ajudar. Mas aí a gente toca a trombeta em Sião. Todo mundo sabe daquilo que a gente está passando. Ninguém consegue te ajudar. E aí o diabo fala, está vendo aí? Teu problema? Ninguém consegue te ajudar. Olha aí, todo mundo sabe. Está vendo aí? Até o pastor já sabe, não fez nada por você. Aí a gente faz o quê? É mesmo, diabo. Ninguém pode fazer nada por mim. Eu não sei mais o que eu faço. Eu já contei para o pastor Augusto. Eu já contei para a pastora Ivete. Eu já contei para o pastor Uchoa. Ei, fala para o seu irmão. Tem coisas que só Jesus faz. Sabe quem sabia? Os discípulos. Andavam com Jesus, tinham unção, mas eles não puderam fazer nada. Fala para o seu irmão, não puderam fazer nada. Mas sabe, queridos, Jesus pode fazer tudo. Ele pode mudar, Ele pode transformar, Ele pode fazer tudo. Eu tenho aprendido isso. Jesus, tu podes fazer tudo. Fala para você mesmo, Deus pode fazer tudo. E sabe que Deus veio ministrando essa palavra na minha vida e agora eu vou começar a falar com você. Deus queria tratar com o pai daquele menino.
Existem situações na nossa vida que Deus permite que nós passamos com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com o nosso salário, no nosso emprego, porque Deus quer tratar comigo. Porque Deus quer tratar com você. Só que nós não entendemos. Aquele menino era endemoniado. Mas o problema, queridos, não era o demônio. O problema era a incredulidade que tinha no coração daquele pai. E muitas vezes o problema não é o seu marido, não é a sua esposa, não são os teus filhos. O problema é você. Porque Deus quer tratar com você e você fica resistindo. Eu resisti muitos anos da minha vida, porque Deus queria tratar com Yara. E eu dizia, é o meu marido, são os meus filhos, é a igreja. É muito fácil nós olharmos e colocarmos a culpa no outro. A gente, no instante, recebe a unção de Adão. Foi a mulher que tu me deu. Foi o marido, Senhor. É o carro. É isso, é o dinheiro, é o salário, é o emprego. Agora a gente não tem mais o que inventar. A gente inventou que é a Dilma. O país está desse jeito por causa da Dilma. Mas muitos de nós votamos na Dilma. Sabe por que o país está desse jeito? Por sua causa. Porque você não ora, porque você não abençoa, porque você só sabe reclamar. Sabe por que a sua casa está daquele jeito? Deus está dizendo com vidas aqui, por sua causa. Deus quer tratar com você. Nós precisamos entender isso. Você vai falar, meu Deus, que pastor abusado, veio lá de Brasília. Vou falar isso para mim vir. Para falar para você que o problema é você. Fala para o seu irmão, o problema é você. Eita, maridos, mulheres, vou até beber água. Jesus, me ajuda. Jesus, tem compaixão de mim. Era esse o lugar que o homem estava. Jesus olha para ele e diz, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Sabe o que Jesus estava dizendo? Aí dentro, se tu podes crer, eu sei que tu não crê. Porque às vezes a gente fala assim, eu creio. Eita, eu tomo posse. De boca para fora. Tomou nada, creu nada. Mentira. Não é assim, pastor? E a gente está, creia. Estou crendo. Estou crendo. Eu creio que Deus vai fazer. Aí Deus demora um pouquinho, o que a gente faz? Não, Deus, se eu fiquei que o Senhor não fez nada, não, quem vai sou eu. É ou não é? Começou a orar. O trem não está funcionando, aí o que a gente faz? Olha, Senhor, eu estou achando que o Senhor não está ouvindo minha oração. Pastor, o show ajuda eu a orar? Pastor, o show fala, oro. Corre o dia inteiro, esqueceu de orar. O trem não está funcionando. Olha o pastor olhando. Ele não esquece não, né? Amém. Esqueceu de orar. E a gente está, Deus não está me ouvindo não. Tem muita coisa para Deus fazer. Quando eu era nova convertida, pastor, eu aprendi que orar de madrugada era melhor. Porque a fila era menor. E aí eu orava de madrugada, porque eu falava, Deus vai me ouvir, a fila está menor. Eu não vou te dizer que Deus não me ouvia, Ele me ouvia. E eu tenho convicção de que Ele me ouvia. Mas quem não cria que Ele ouvia era eu. Pense numa pessoa incrédula. Pense num Pedro. Pense no Tomé. Usava as pessoas e falava para mim, vou eu fazer. E eu, amém. Aí depois eu saía, como que o Senhor vai fazer, Jesus? Meu Deus, será como é que Deus vai fazer? Olha, isso não é crer não, gente.
Quando a gente crê, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. Não estou vendo nada, mas estou crendo. Não estou vendo nada, mas eu vou andar debaixo da palavra. Está chovendo, Deus está falando assim, não vai cair uma gota na sua casa, eu estou crendo. Tem dia que meu marido fala isso assim, assim, aí eu, não, me dá aí o celular que eu vou ver. Liara, confia em mim. Aí eu falo, não, você não confia não, confia em Deus. Me dá o celular que eu quero ver. Imagina. Deus falando, confia em mim. Você fala assim, não, Deus, eu confio em mim. Confio na força do meu braço, eu confio no meu bolso, eu confio no meu salário. E quando Deus fala para você, larga tudo e vem para mim? Tudo, eu vou ser seu patrão. Eu creio, Jesus. Chega a primeira conta. Olha aí, Jesus, já chegou a primeira. Chega a segunda. Não, Senhor, agora já chegou a segunda. Sabe qual é o problema? A incredulidade que há dentro do nosso coração. A incredulidade que há dentro do nosso coração. Incredulidade, queridos, é falta de confiança em Deus. Ah, mas isso eu sei, pastora. Eu também sei. Mas eu estou te perguntando, se tu podes crer, tudo não é alguma coisa. A palavra está dizendo tudo. Fala para o seu irmão, tudo. Tudo é possível que crer. Ontem eu estava lá na Missão Resgate e eu contei um testemunho. Eu entrei na internet, tem até um rapazinho, eu não estou vendo ele aqui, eu sou péssima, mas ele vai levantar a mão. Ele fica na mídia e ele me deu até um linkzinho para ver a outra pregação. E eu falei para ele, menino, olha, eu sou ruim de internet, você não tem noção. Só sei YouTube para ver as pregações, para ver os vídeos, WhatsApp, essas coisinhas básicas. Não sei mexer em nada. E de vez em quando no meu e-mail aparecem as coisinhas do Groupon, aí eu vou olhar. Lá em casa, na época das vacas magras, que comprávamos 4 pães. 2 para mim, 1 para o Nilton e 1 para o meu filho. Eu olhei aquele coisa, camarão na moranga, e eu disse, adoro camarão. Se vocês quiserem me chamar para almoçar, pode me chamar. Mas façam camarão. E hoje eu comi um na Missão Resgate. E eu olhei aquele camarão, aí eu olhei para o meu marido e falei assim, amor, olha só, R$ 39,90 para 2 pessoas, um camarão na moranga. No lugar mais chique de Brasília, ele disse, Eu falei, nossa, amor, queria comer esse trem. Esse trem deve ser bom demais, chega, deu água na boca. Ele disse, se fosse R$ 2, nós não podíamos comer. E eu fiquei numa tristeza. Vocês não têm noção da tristeza que eu fiquei. E eu fiquei olhando aquele camarão. Fiquei olhando, falei, Jesus, vai chegar o dia de eu comer camarão na moranga. Esqueci. Passado 3, 4 dias, liga um irmão nosso, de outra igreja, que não vai, nunca tinha ido na minha casa. A gente conhece quando vai lá na igreja, conversa um pouquinho com ele, e ele liga para nós, pastor Yara, está em casa? Eu falei, estou chegando na sua casa. Eu disse, menino. Aí eu pensei, o que é que eu vou fazer para esse homem comer, meu Deus do céu? Fazer uma sardinha frita, né? Pensei logo. Falei, Jesus, o que é que eu vou fazer para o Laerte e a família dele comer? E ele disse, não se preocupe não, eu vou levar o almoço. Eu falei, opa, já melhorou. Ele, eu vou fazer o almoço. Eu disse, amém, meu filho. Pois venha, tu sabe cozinhar. Ele falou, você vai ver meus dotes culinários. Eu falei, yes. Graças a Deus eu não vou ter que fazer nada. E ele chegou. E com as sacolas, né? Mulher curiosa, né? Eu já fiquei assim, tentando olhar o que tinha na sacola, para ver o que era o cardápio, e ele segurou a sacola e foi. Pode ir lá para a sala, que quando o almoço estiver pronto, eu te chamo. Eu falei, tudo bem. Ficamos lá conversando com a mulher dele. O cheiro exalou na cozinha.
E eu falei, meu Deus, o que esse homem está fazendo? Chega a tripinha né? E eu dizia para o meu marido, amor, o trem está cheirando. E ele disse, tá mesmo. Eu falei, o trem é bom. E aí ele falou, pronto, está pronto o almoço. Lá fomos nós, a mesa colocada. Abriu o forno, tirou a moranga, cheia de camarão. E eu. Se tu podes crer, tudo é possível que crer. Quando eu olhei aquele camarão na moranga, que eu parei na porta da minha cozinha, Deus disse para mim, filha, eu sou o teu pai. Eu cuido de você. Você não precisa ter dinheiro para comer aquilo que você quer. Eu trago na sua mesa. Sabe o que nos falta, querida? É crer nesse Deus que tem prazer de alegrar o teu coração com um camarão na moranga. Que tem prazer de alegrar o teu coração. Eu vim passar 12 dias em João Pessoa com uma equipe do Ministério Missão Internacional de Libertadores de Uberlândia. Fui naquele shopping Meg, trem caro, né? Aquele shopping de vocês. Passei numa loja, olhei uma sandália. Não tinha um tostão, estava proibida por Deus de comprar sapato. Passei 1 ano e Deus disse, não compre. Passei 1 ano na prova. Graças a Deus, meu marido falou. Que ele disse que nunca viu mulher para ser centopeia. 1 ano na prova, firme. 12 dias, queridos, fazendo libertação no povo, expulsando demônio. Com a equipe. E aí nós fomos comer Pizza Hut. Quando terminamos de comer, né? A pastora que estava com a gente disse, você olhou o shopping? Eu tinha ido ao toalete. E eu tinha passado na vitrine. E eu olhei uma sandália. Eu falei, meu Deus. Ai, se eu tivesse dinheiro para comprar essa sandália. Era essa que eu ia levar para passar o ano novo. Era tudo que eu queria, Jesus. Mas é tudo que eu não posso, porque eu não tenho nem dinheiro. Aí a menina que estava comigo, o que é? Está ficando doida, falando sozinha. Eu falei, ô mulher, se eu tivesse dinheiro, eu levava essa chinela. Ela disse, se tu não tem, eu falei, nem um tostão, mas eu estou feliz. Porque eu não tenho nada, eu não preciso ter. E a pastora, olharam o shopping? Eu disse, olhamos. Acharam alguma coisa interessante? Eu pensei, a sandália. Eu disse, não, aqui tudo é muito caro. Dinheiro demais, mulher, Deus me livre. Ela disse, você não foi na loja barata. Eu falei, aonde é, meu Deus? Eu pensei, que eu não vi nenhuma barata. Mas se a pastora está dizendo, e eu faço coleção de galinhas. Lá em casa, quando as galinhas estão arrumadinhas no pelotão, vocês já sabem quem arrumou, né, no pelotão? E eu, com a felicidade, porque eu tinha comprado minhas galinhas, ela disse, bora andar no shopping. Eu falei, deixa eu guardar minhas galinhas. Ela disse, pode guardar. Botei as galinhas lá e fui, caminhando. E ela disse, vamos entrar aqui nessa loja. Qual era a loja? Da sandália. E eu disse, vamos. Uma loja que tem uns puffzão, sabe, chique. Eu e mais 2 missionárias. As 2 estavam mais quebradas do que eu. Missionária. O Alex, missionário. E nós sentamos. E aí as meninas disseram, será o que ela vai comprar, mulher? Eu falei, mulher, vai comprar sapato para ela. Aí ela chamou a vendedora e falou assim, está vendo essas 3? Atendam elas. O que elas quiserem da loja, pegue para elas. Aí eu disse, hã? Ela disse, eu vou abençoar vocês. Eu trouxe vocês para abençoar, escolha o que você quiser. Eu sentada no puff, Deus disse, eu sou o teu pai. Eu disse para ela, eu já sei o que eu quero. Corri na vitrine, eu falei, uma dessa 35. Aí ela disse, nossa, mas você é rápida. Eu disse,
eu já sabia que Deus ia me dar. É muito fácil a gente falar que crê, que Deus pode ser o nosso patrão, que Deus pode ser o nosso pai. É muito fácil nós falarmos. Sabe qual é o nosso maior desafio? É viver como filhos de Deus. É viver entendendo essa paternidade de Deus. Jesus olha para aquele homem e fala, se tu podes crer, olhou dentro dele. Tudo é possível ao que crer. Sabe o que aquele homem disse? Eu creio. Fala para o seu irmão, eu creio. Mas o que ele diz? Ajuda a minha incredulidade. Sabe o que acontece ali, queridos? Confissão de pecado. O problema é que a gente mascara o pecado. A gente não crê e está dizendo, eu creio. E o pecado da incredulidade está ali. Porque a incredulidade fere o caráter de Deus. A incredulidade impede que os céus se manifestem em seu favor. Então, todas as vezes que você estiver em alguma situação, que você estiver em algum moído, como diz os crentes pentecostais, e eu sou, entenda, Deus quer que você creia, não de lábios, não de boca, mas de coração. O que Deus queria tratar naquele homem, naquele pai, era a incredulidade. Ele sabia que ele era incrédulo. Ele sabia que ele não cria. Fala para o seu irmão, Deus sabia. Ele sabia. Sabe o que Jesus faz? Leva aquele pai a olhar para dentro de si mesmo. Sabe o que Jesus quer nessa noite? Olhe para dentro de você. E veja por que essa situação tem te massacrado tanto. Olhe para dentro de você e veja o que é que Deus quer te tratar. Olhe para dentro de você. Eu sempre fui uma filha, queridos, que eu nunca recebi amor, que eu nunca recebi carinho. O meu pai morreu aos 33 anos, alcoólatra, endemoniado, batia todos os dias na minha mãe. O quadro da minha casa era chamando o bombeiro ou a polícia para tirar o meu pai de cima da minha mãe. Minha mãe magrinha. Aí minha irmã, com uma revolta dentro dela, diz, um dia eu vou crescer. E o dia que eu crescer, o Senhor nunca mais bate na minha mãe. E assim foi. Aos 13 anos de idade, o dia que meu pai levantou a mão para minha mãe, minha irmã deu uma surra nele. Bateu no meu pai. Meu pai morre com 33 anos. E nós pensamos, todos os nossos problemas acabaram. Engano. Todos os nossos problemas estavam começando. Porque uma casa sem uma figura masculina é terrível. Porque mesmo alcoólatra, eu nunca tinha sido abusada. Mesmo alcoólatra, ninguém nunca tinha entrado na minha casa e feito chacota com a gente. Mas o alcoólatra tinha morrido. E agora tinha 3 mulheres. Minha mãe vai trabalhar nas casas dos outros para dar de comer a nós. Minha mãe deixa de ser crente e vai para o candomblé. Deixou de ser crente. Por causa de uma palavra que ela ouviu de uma irmã dentro da igreja. Preste atenção do que sai da sua boca, queridos. Porque a sua boca é capaz de jogar uma pessoa para o lado de fora desse lugar. E minha mãe foi trabalhar. E nós éramos as filhas da viúva. Minha irmã foi para o mundo das drogas. E eu comecei a ser abusada pelos vizinhos, pelo meu tio, pelos meus amigos.
Todos os homens me abusavam sexualmente. Eu ia para a casa do meu tio, o meu tio me sentava no colo, me aliciava. Eu ia para a casa de uma amiga minha, eu chegava lá e eu tinha que masturbar o pai dela para poder brincar com ela. Eu ia brincar com minhas amigas, elas também me abusavam. E aos 14 anos de idade, eu fui estuprada. Sabe por quem? Por um pai de santo. Em cima da minha cama. Perdendo a minha virgindade em um estupro. Não sabia dar carinho. Homem, para mim, fui fazer 5 anos de capoeira, porque eu dizia, homem, não trisca em mim. Se triscar, apanha. Qual era o quadro que eu via? Meu pai batendo na minha mãe. Essa era a minha casa. E aí eu venho e caso. E tudo que eu não sabia, dar e receber amor. E tudo que Deus queria tratar, comigo. Comigo. Meus filhos vinham e me beijavam. Sabe o que eu fazia? Limpava. Mãe, me dá um abraço. Não, menino, isso não é hora de abraçar, não. Estou lavando a louça. Não era porque eu estava lavando a louça. É porque eu detestava abraço. Meu marido me pegava de alguma forma mais apertada e eu dizia para ele, ai, não me pega assim não. Porque eu lembrava do estupro e dos abusos. Eu me tornei agressiva no falar. Aí eu tenho unção de profeta. Profeta ferido, né, pastor? Deus me livre. Então eu agredia as pessoas no falar. Toda hora. E todo mundo falava, a pastora Yara é grossa. Eu dizia, grossa não, sou sincera. Ó, maquiando, pecado. Sou sincera. Mentira. Não era não. Aí um dia, estou sentada com o pessoal da minha igreja, e eu fui percebendo que realmente eu era grossa. Conversando com um rapaz da minha igreja, lá com os meninos, e eu vi que eu fui grossa com ele, eu disse, ô João, me perdoa, meu filho. Ele disse, não, já estou acostumado, se não for grossa não é Yara. Aquela palavra, queridos, entrou dentro de mim. Sabe qual foi a palavra que entrou dentro do pai daquele menino? Se tu podes crer. Deus estava dizendo, tu é incrédulo. Há uma palavra rema. Oh, arabaxore calabás. Deus está falando com vidas aqui, se tu podes crer. Deus está te mostrando que você é incrédulo. Naquele dia, quando o menino disse, se não for grossa, não é a pastora Yara. Aquilo começou a moer dentro de mim. Começou a moer dentro de mim. E aí eu comecei a dizer, Senhor, é o seguinte, eu posso ser dura, mas eu quero ser doce igual rapadura. E as meninas que andam comigo, minhas discípulas, dizem assim, pastora, como a senhora tem mudado? As minhas filhas têm visto o quanto eu tenho mudado. Está aqui meu marido que sabe o quanto eu tenho mudado. Agora você pergunta, você gosta de abraço, pastora? Ainda não, mas eu abraço. Você gosta de beijo, pastora? Ainda não, mas eu beijo. Porque não é o que eu gosto. É o que Deus quer tratar em mim. Porque nem tudo o que você gosta, querido, é o que Deus vai fazer por você. E eu tenho entendido isso. Que muitas coisas na minha vida já eram para estar muito avante, mas não estão porque Deus está tratando comigo. Você pode dizer isso nessa noite? Deus está tratando comigo. Era o coração incrédulo daquele pai. Ajuda-me na minha incredulidade. Versículo 25 diz assim, e Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo. Sabe que horas? Depois da confissão de pecado.
dizendo-lhe: espírito mudo, surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estavam mortos. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e se levantou. Sabe o que Jesus quer encontrar nessa noite? Um coração cheio de fé. Um coração cheio de confiança. Um coração que crê acima do medo. Um coração que crê acima das circunstâncias. Um coração que crê além das impossibilidades, além das limitações. Tudo o que Deus quer encontrar nessa noite é um coração cheio de fé. O pastor começou a dizer que esse lugar é um lugar de adoração. Sabe por que a gente não adora? Porque a gente não crê que Ele está aqui. Sabe por que a gente não adora? Porque a gente não crê que Ele está movendo os céus nesse lugar. O problema, queridos, é que não tem como um incrédulo adorar. O problema é que não tem como um incrédulo conhecer a Deus. O problema é que não tem como os céus se moverem para um incrédulo. Porque tudo que Deus quer enxergar é um coração que crê. E quando o seu coração crê, queridos, os céus se manifestam em seu favor. Tudo que Deus quer nos mostrar nessa noite é: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo. Tudo é possível ao que crê. Mas sabe quando a gente crê? Quando algo pode ser na força do nosso braço. Sabe quando é que a gente crê? Quando a gente está olhando para alguma coisa e sabe que nós podemos fazer. E tudo que Deus quer nessa noite é olhar para dentro de você e dizer: creia. Creia. Eu ouço o Espírito de Deus dizer para mim: diga esse povo para crer. Crer, queridos, é desafio. Crer é confiança. Crer é acreditar piamente naquilo que Deus falou. Deus falou, Ele vai fazer. Deus falou, Ele vai fazer. Pode passar um ano, não fez, eu creio. Pode passar 2 anos. Não aconteceu, eu continuo crendo. Pode passar 3 anos. Não aconteceu, eu creio ainda mais. Quando Josué e Caleb foram tomar posse da terra, eles dizem assim: hoje eu estou mais novo, mais crendo, mais acreditando do que no dia que eu recebi a promessa. Anos havia se passado. Sabe onde eles estavam andando? Na promessa. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Ei, vão se levantar situações, vão se levantar pessoas, vão se levantar palavras, vai se levantar o inferno. Mas tudo que Deus quer para você nessa noite é: creia. Aquele que te prometeu, é Ele que cumpre aquilo que Ele prometeu. Deus disse para mim: tu vai para as nações, filha. Eu creio. Aí um dia, me falaram: como é que tu vai? Tu não tem nem passaporte? Eu disse: bom, legal, gostei. Verdade, não tenho não. Orei. Chegou a irmã e disse assim: está aqui esse dinheiro aqui de oferta é para a senhora e para o pastor. Deus disse que a senhora sabe o que vai fazer. Eu falei assim: a Mona, se prepara, arruma os documentos. Vamos tirar o passaporte. Meu passaporte está bem ali dentro, que essa semana eu trouxe ele. Eu falei: eu vou levar. Aí meu marido perguntou assim:
Para que tu vai levar passaporte? E eu cá comigo, porque eu já estou no avião, já vou dizer, aqui é Brasil. Mas eu estou crendo que tu está aqui dentro, nós vamos é para o exterior. Nós vamos é para a África, porque Deus, o primeiro lugar que eu vou é a África. Já me chamaram para ir para a Índia, já me chamaram para ir para a China. E eu disse, vou não. O primeiro lugar que eu vou é a África. 4.000 eu vi as passagens esses dias. Pergunto, você tem dinheiro? Tenho. Ele tem? Eu tenho. 4.000 é nada. Hã? Deus disse para mim, eu vou terminar agora. Compre. Eu entrei numa loja, num bairro aqui, agora eu não me lembro. No bairro que é a igreja do pastor Jean. Miramar, pronto. Eu entrei numa loja em Miramar. Lojinha de lembrança, de não sei o quê. E o pastor que estava com a gente em São Paulo falou, vou levar esse coração para minha esposa. O que você vai levar para sua esposa? Eu falei, nada. Aí ele disse, como nada, Yara? Deus disse, você vai levar essa Torre Eiffel. Como é que é o nome do Paris? É essa aí, gente. É essa. E eu disse, meu Deus, mas eu vou levar esse negócio. Para que é isso, Jesus? Jesus disse, porque eu vou levar você e seu marido nesse lugar. Aí eu peguei, né? Falei, eu quero esse negócio bem aqui, mulher. E eu sou desse jeito, gente. Aonde eu for, eu sou isso aqui. E aí o pastor que estava comigo disse assim, Yara, sai de Brasília para comprar isso. Não tem nem escrito lembrança de João Pessoa. Eu falei, eu não vou ficar aqui em João Pessoa. Eu vou para esse lugar aqui, você está louco? Eu vou para Paris. Aí ele falou, fazer o quê? Eu disse, passa a minha lua de mel, porque Deus já está falando, eu vou. Coloquei lá no meu escritório que eu sento. Aí eu sento e fico, eu vou aí. Eu creio. Está lá o produto da minha fé. Essa semana minha prima chegou de Recife e disse, eu quero esse negocinho aqui. Eu falei, vai ficar querendo. Isso é o produto da minha fé, minha filha. Só vou, na selfie. Vocês vão ver no Facebook. Sabe por quê? Eu creio. Eu não preciso ter para crer. Eu preciso crer. João 20, capítulo 27, diz assim, não sejais incrédulos, mas crentes. Fala para o seu irmão, incrédulo não. Crente. Fique de pé. Amém? É crente que Deus quer vocês nessa noite. É olhar para você e ver em você um coração que crê. Sabe o que Deus está dizendo? Que existem vidas nesse lugar. Que Deus te fez promessas. Sabe, aquelas promessas que você olhou e disse, meu Deus. Eu vou falar do jeito que ele está dizendo, amém, Jesus? Promessas absurdas. Alguém tem promessas absurdas? Eu quero te dizer, creia. Creia. Se tu podes crer, Jesus está te perguntando nessa noite. Tu podes crer. Tu pode tirar os teus olhos das circunstâncias nessa noite. Tu podes tirar os olhos do teu problema. Tu podes tirar os olhos das tuas limitações nessa noite. E pode colocar os teus olhos nele. Se tu podes crer. Creia, queridos, nessa noite. Que a sua casa vai mudar. Creia nessa noite. Talvez você chegue lá. O problema continua do mesmo jeito. Talvez você tire um extrato do banco. E o problema continua do mesmo jeito. Talvez você abra a sua pastinha, há uma vida aqui que Deus está dizendo isso.
que é uma pastinha cheia de contas. Oh, ralabachore calabás. E talvez você abra a pastinha cheia de contas e elas vão continuar ali. Mas tudo que Deus quer te ensinar nessa noite, você não é guiado pelo que você vê. Você não é guiado pela sua visão limitada. Você não é guiado por aquilo que você sente. Você não é guiado por aquilo que você pensa. Você é guiado por aquilo que você crê. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Só vê a glória quem crê. Só ver a glória de Deus sendo manifesta quem crê. Um dia os médicos disseram para mim: filha, tu nunca mais vai poder engravidar. E Deus disse para mim: eu vou te dar um filho. Ei, o Pedro Paulo tem 10 anos. Fruto da promessa de Deus. Eu quero te dizer nessa noite que Deus faz estéril mãe de filhos. Se tu podes crer, essa é a pergunta que o Espírito está fazendo a vidas que estão aqui nessa noite. Tudo é possível ao que crê. Deus só quer encontrar no teu coração um coração que crê. O seu papel é crer, Ele está dizendo. E o dele é fazer. O seu papel é crer e o dele é executar. O seu papel é crer e o dele é manifestar os céus na terra por você. Mas tudo o que Ele quer é que você creia. Oh, aleluia. Eu queria que você levantasse as suas mãos. Nós vamos louvar um hino. O incrédulo não adora. Mas aqui não há mais incrédulo. Porque Jesus nos levou a olharmos para dentro de nós. E eu quero profetizar que toda raiz de incredulidade está sendo arrancada do seu coração. Se o teu pai falhou, não importa o seu pai terreno. O teu pai celestial não falha. Se o teu pai da terra te prometeu algo e não cumpriu, o teu pai celestial promete e cumpre. Há uma semente de fé sendo ativada no seu coração nessa noite. O ativador da fé vai começar a se mover dentro de mim e de você. Seja sensível agora. E esse ativador, querido, vai começar a produzir em você fé. Fé. E você vai dizer que Ele é grande, que Ele é maior do que o seu problema, que Ele é maior do que as circunstâncias, que Ele é maior. Oh, Jesus. Nós vamos cantar com o coral celestial nessa noite. Há anjos ministradores neste lugar. E eles vieram para ministrar na minha vida e na sua vida. Oh, ralabachore calabás. Quão grande é o
dizendo que há um casal aqui. E há um tsunami dentro da sua casa. É assim que o Senhor está dizendo. Entrar, entrou dentro da sua casa. E você disse assim: Deus, se tu usa essa mulher, usa ela hoje para mim. Mas Deus está te dizendo assim: olha, filho e filha, eu estou dando ordem nesta noite para que as ondas que vieram, saia, se aquiete. Sabe, Deus me mostra a mulher desse homem de joelhos na beira da cama e dizendo: Senhor, me ajuda. O Senhor está te dizendo: eu sou o teu ajudador. E nessa noite, Deus está dando ordem ao teu respeito. E Deus está te dizendo: ei, eu sou o teu ajudador. E os céus estão se abrindo. Deus está dizendo: e a provisão está chegando. Oh, Aramansuri alabas. Ore calabashuri alabas. Shui alamancho e alabashuri calabas. Ei, Deus está dizendo para essa igreja: Ore calabashuri alabas. Shui calabashorecas. Que o ano de 2016, Deus está dizendo: ei, vocês estão arrumando esse altar, e eu estou arrumando os altares desta casa. Mas eu os digo nessa noite, igreja de Intermares, alargue as tendas. Eu sopro sobre João Pessoa. E eu trago vidas para este lugar. E muitos perguntarão: o que aconteceu naquela igreja? A unção que eu vou liberar esse ano, a unção de multiplicação. Deus está dizendo: porque isso já está no coração do anjo desse lugar. Haverá 2 cultos. Deus está dizendo: eu apresento esse povo, oh Jesus. Eu apresento essa igreja
nos 4 cantos de João Pessoa hoje. Porque eu estou tirando essa igreja de trás das malhadas. E eu estou levantando valentes de Davi nesse lugar. Homens e mulheres de guerra. Homens e mulheres de guerra. Serão conhecidos como uma igreja que adora. Serão conhecidos como uma igreja diferente. Serão conhecidos pelo cheiro que exalam, que é o meu cheiro, assim diz o Senhor. Eu estou arrumando os altares. Aonde tem cinzas, eu estou tirando. Aonde tem pecado, eu estou limpando. Porque eu ateio fogo nos altares desse lugar. O fogo arderá, Deus está dizendo, sobre esse altar, e não se apagará. Subirão nesse altar, mas só falarão aquilo que é de mim. A nuvem paira sobre este lugar. A nuvem da glória de Deus. A nuvem da glória de Deus. E Deus está dizendo, e eu estou tirando do meio do meu povo todo espírito de enfermidade. E eu estou tirando do meu povo todo espírito contrário. E eu estou tirando. Xuialamanto e calabachore calabás. Aralabachore calabás. Eu toco em vidas neste lugar. E eu ateio fogo neste lugar. Deus está dizendo, vocês não me pedem fogo? Vocês não me pedem glória? Vocês não me pedem unção? Vocês não me pedem poder? Ah! Oh! Oh! Alamanchoregas. 4 anjos sustentando os pilares dessa igreja. Entrarão endemoniados, Jesus, o Senhor está dizendo. Mas não permanecerão endemoniados. Entrarão doentes, mas não permanecerão doentes. Entrarão desenganados, mas não permanecerão desenganados. Oh, entrarão, drogados, mas não permanecerão drogados. Entrarão rejeitados, mas não permanecerão rejeitados. Oh,
Que Deus está calçando os nossos pés nessa noite. Com uma unção de conquista. A unção de conquista sobre os teus pés nessa noite. E a palavra que Deus libera sobre esta igreja é aonde colocarem a planta dos vossos pés, eu os darei por herança. Porque eu achei corações disponíveis nesse lugar. Corações disponíveis nesse lugar. E o Senhor está dizendo aos levitas dessa casa: santifica-os. 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 Alabachorecas. Vós sois meus, e eu sou teu. Eu os escolhi. Xaralabás. E Deus está dizendo: eu derramo sobre cada um de vocês nessa noite a unção de Davi. Quando Davi começava a tocar, o inferno conhecia o toque. Quando vocês começam a louvar, o inferno conhece a voz. Há uma unção de Davi sobre a sua cabeça nessa noite. Alabanchore calabasuri alabas. Oh, alabachore calabas. Oh, alabachore calabasuri alabas. Haramanchui calabasuri alabashai. Oh! Sabe o que Deus está dizendo? Eu troco as vestes de vocês nessa noite. Vestes de louvor. Vestes de louvor. Vestes de louvor. Muitos não entenderão a unção que eu estou dando a vocês nessa noite. E essa unção não é só para esse lugar, o Senhor está dizendo. Essa unção alcançará a casa de vocês, alcançará os lugares que vocês pisarem. Porque a unção não ficará só nesse lugar. A unção que atrai vidas. Essa é a unção desses levitas. Como imã, Deus, atrairão vidas para este lugar. Oh, quão grande é o meu Deus, declare. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Para terminar, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia.
Jesus. Aleluia. Amém? Pode sentar. Tudo é possível ao que crê. Amém? Posso falar? Eu tenho esses CDs ali atrás. Eu acho que alguns já compraram. Amém? Mas se você não comprou e quiser abençoar a vida da pastora Yara, aonde eu passo eu falo. Eu não como desse CD. Eu não vou para as nações por esse CD. Esse CD é para abençoar a sua vida. Amém? Esses dias meu filho tirou a professora no amigo oculto. Aí eu disse: Pedro Paulo, leva um kit dos meus CDs para a tua professora. Ele disse: mãe, tu tá louca? Ninguém te conhece. Eu disse: louco tá você. Porque eu já sou conhecida em João Pessoa. Eu já sou conhecida no Rio de Janeiro. Aí ele olhou para mim. Eu disse: se prepara, que eu vou ser conhecido nas nações. Aí ele começou a rir. Ele falou: minha mãe não tem jeito não. Aí eu fiquei rindo. Mas esse CD é para você ser abençoado. É um CD, não canto, tá, gente? Graças a Deus. Eu vi a menina, falei: oh meu Deus, queria cantar. Mas não canto não, é pregação. Então se você quiser, quanto custa pastorear? R$5. Amém? Então passa lá. Tem um pastor que fala: passa na banca da misericórdia. Não, a minha não é da misericórdia. A minha é da bênção. Eu sou terreno fértil. Viu? Então se você, na minha vida, você vai colher 100 vezes mais. Aí o pastor Augusto comprou ontem da Fabiana Anastácia. Eu disse: como é isso, pastor? O senhor comprou da Fabiana e não comprou de mim? Também não precisa comprar, eu vou te abençoar. Ó o abuso. E eu vou abençoar o pastor. Amém? Pastor, obrigada. Benção. Vai ficar em pé, amados. Queridos, entenda o nosso zelo. Eu vou continuar crendo. Quem vai continuar crendo? Eu vou continuar crendo que Deus vai prover para minha casa, para finanças, para muitas outras áreas. Mas eu dizia ao Senhor aqui, antes de receber uma palavra direta, eu vou continuar crendo que Deus vai derramar a sua glória mais ainda nesse lugar. Eu vou continuar crendo que, não para encher a casa, mas que cada adorador vai chegar aqui 1 hora antes, 2 horas antes, só porque tem oração antes do louvor. Eu vou continuar crendo que o amor dos nossos corações vão queimar. Eu vou continuar crendo que nós seremos pedras vivas, andando por João Pessoa, Cabedelo, e aonde nós tocarmos, e onde pusermos a planta do nosso pé, ali será transformado. Eu vou continuar crendo numa igreja viva. Eu vou continuar crendo em crentes fervorosos, porque eu já vejo isso acontecendo nessa noite aqui. Se nós chegarmos todos os cultos com essa animação, Deus fará todos os domingos daqui do que vimos para frente. Amém. Deus falou com você nessa noite? Deus falou comigo nessa noite. Mas antes de sair, eu quero dizer isso. Você vem e para o próximo domingo é possível que tenha um púlpito mais elegante, um altar purificado. Receba levitas, porque eu já recebi a minha porção. Santificação. E Deus sabe que eu busco isso. Levita. E Deus me deu uma palavra no início, quando eu estava ministrando. Deus vai fazer queimar o negócio. Vai fazer queimar o negócio. Pelo anjo da igreja, no sentido do pastor da igreja. Irmãos, eu não levo a minha vida em brincadeira. E aqui Deus quer levantar líderes e levitas santificados ao Senhor. Não é tempo de sermos mais uma igreja apenas religiosa, de culto programadinho no domingo, e você volta para casa fazendo de conta que está tudo bem quando não está. Mas Deus é esse Pai
Mas a palavra é essa: é preciso crer. Deus quer fazer coisas novas no nosso meio, na sua vida. Esse crer caminha junto com a espera. Uma espera não relaxada, uma espera vigilante. Não é uma espera relaxada, é uma espera vigilante. Deus vai fazer, já está fazendo, na minha vida e na sua vida. Já somos frutos da graça dele. Mas eu digo para você, tem mais de Deus. Tem mais de Deus para a minha vida e para a sua vida. Domingo é ceia. Era hoje. Nós passamos para o domingo que vem. Chegue cedo. Chegue com o coração ardendo para ceiar, para adorar a Deus. E se você chegar de 6 horas da noite, atenção, líderes que estão comigo mais de perto, é inadmissível não chegar de 6. Você já vai para o salão aqui e começa a adorar o Senhor. Se preparando. Porque os céus estão disponíveis para a sua vida. Os céus estão disponíveis, há promessas de Deus. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Crer, uma espera em perseverança, em oração. Senhor, muito obrigado por essa noite. Senhor, obrigado, Deus, porque o Senhor ministrou nessa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos inquieta, Senhor, a sairmos da nossa indiferença. Somente porque o Senhor quer nos abençoar. O Senhor quer rasgar os céus sobre as nossas vidas. É tempo de cura, de libertação, de ver céus abertos. Eu creio que a nuvem está sobre este lugar, Senhor. Eu creio que a coluna de fogo está sobre este lugar, Senhor. E todos que se aproximarem aqui serão abençoados pela glória do Senhor. Pai, eu crendo nisso. Pai, eu despeço aos teus filhos para entrarem numa semana cheia da tua presença. Confiantes, Senhor, de que o Senhor está no controle de suas vidas. Porque nós temos um Deus que nunca se viu. Um Deus além do Senhor, que trabalha em prol daqueles que nele esperam. E nós declaramos essa noite, Senhor, esta igreja espera no Senhor. Essa igreja espera no Senhor. E cremos que o Senhor estará, e já está abrindo, já abriu os céus sobre esse lugar. E sobre cada vida aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a consolação, a comunhão, o consolo, a presença do Espírito Santo do Senhor, seja sobre a sua vida, sua casa, sobre esta igreja e todo o povo de Deus.